Querido povo de Deus, boa noite. Foi muito fraco, misericórdia. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro. Que o Senhor Jesus possa derramar muitas graças sobre nossas vidas. Os que trouxeram a palavra de Deus, abram vossas Bíblias no Salmo de número 33, se sua Bíblia for a Ave Maria. Se sua Bíblia for de outra tradução, é o Salmo 34. Bíblia Ave Maria, Salmo 33. Se sua Bíblia for de outra tradução, é o 34. O versículo que nós vamos ler nessa noite e meditar é o versículo de número 12. O versículo de número 12, Salmo 33, versículo 12, Bíblia Ave Maria. Em outras traduções, Salmo 34, versículo 12. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Querido povo de Deus, olha só o que o Senhor traz aos nossos corações para essa noite. A Bíblia vai dizer assim: vinde, meus filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vou ler mais uma vez. Vinde, meus filhos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Fecha a Bíblia, senta, respira que é de graça. E assim que você sentar, você vai dizer glória a Deus. E você vai dar uma calorosa salva de palmas para Jesus. E glória a Deus. O tema dessa pregação, meus irmãos, é vinde, meus filhos, ouvi-me. O Senhor, Ele nos chama a ouvir a sua voz. E como é bom quando nós escutamos a voz de Deus. Como é bom quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz do Senhor e conseguir se deliciar da voz de Deus. Tem pessoas que chegam para mim e dizem: Daniel, mas Deus não fala comigo. Porque tem gente que pensa que para Deus falar com você, você tem que ouvir do jeito que você está me ouvindo agora. Tem gente que pensa que para Deus falar com você, precisa você escutar uma voz de trovão descendo do céu. Ah, meus irmãos, pode acontecer de uma voz vir até os seus ouvidos e ser a voz de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você acha que Deus não fala com você, você está totalmente errado. Porque Deus pode falar com você através de uma criança, Deus pode falar com você através de uma árvore, Deus pode falar com você nas coisas simples do seu dia a dia, e é desse jeito que Deus vai se comunicando conosco. Deus, Ele vai falando comigo e com você nas coisas do nosso dia a dia. E eu quero que você nessa noite peça a Deus a graça de você entender quando for Deus falando com você, de você entender aonde está a voz de Deus. Olha para cá. Por exemplo, você está aqui hoje, eu estou aqui pregando para você, eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Ora, se você acha que Deus não fala com você, então nesse momento quem é que está falando? Se você acha que é o Daniel, você vai ter que achar assim: eu estou escutando a voz do Daniel, mas quem está agindo nele é o Espírito Santo de Deus. Então Deus fala com você desde a hora que você chegou a esse grupo de oração, que Deus está falando com você. Você só precisa perceber como é que Deus fala contigo. Sabe quando aquele carro dá o prego e você tem espiritualidade ao ponto de dizer: Deus sabe o que faz, se Deus permitiu,
é porque Ele está me livrando de um problema maior. Deus sabe o que faz. Teve gente nesse ano de 2020, com essa situação da pandemia, que achou muito ruim ter que ficar em casa, né? Eu também achei, porque eu vivia viajando em missão, então para mim foi muito sério ficar em casa direto. Nossa, meu Deus do céu. Só que eu parei para tentar escutar a voz de Deus, e Deus dizia para mim, sabe o que, irmãos? Já que você está dentro de casa, procura sentir saudade da Eucaristia, para quando você retornar a comungar, você retornar com mais fervor espiritual. Você já percebeu que muitas vezes a saudade, ela aumenta o fervor de um amor? Às vezes eu saio, né, e passo o tempo fora, viajando, e eu sei que se você perguntar para mim, de eu me distanciar da minha esposa, se eu gosto de ficar longe dela, não gosto, porque eu sou muito grudento, eu gosto muito de grude, sabe? Eu sou aquele cara que para mim só presta se for grudado. Então assim, eu sou um chiclete, aquele marido chiclete, né? Assim está sendo também com essa filha que Deus providenciou na minha vida, né? Eu sou grudento, né? Esses dias a Patrícia estava dizendo, amor, você é muito besta para criança. Já brinquei de cavalinho, já botei na cacunda, já brinquei de bola, e a gente fica brincando, é tempo. Daí os cachorros se metem na brincadeira, é uma zorra quando nós estamos juntos, meu Deus. Mas é porque o meu jeito é assim. Então, quando eu tenho um amigo, se meu amigo passa alguns dias sem ir lá em casa, eu já fico com medo. Nossa, já estou perdendo a amizade dele. Para mim isso já não é tanta amizade, entendeu? Então assim, Deus falava comigo, sinta saudade da Eucaristia, para quando você retornar com mais fervor. E eu comecei a pegar a voz de Deus em meio à situação do problema. Uma coisa que você precisa, uma coisa que você necessita aprender, é pegar a voz de Deus em meio ao problema. Será que nós estamos conseguindo escutar a voz de Deus em meio aos problemas? O meu marido está brigando comigo. O meu filho está rebelde. Ou seja, a gente só comenta o problema, mas a gente às vezes esquece de dizer assim, eu estou com problema com meu marido, estou com problema com meu filho, mas hoje eu comi, dormi debaixo de um teto, hoje eu respirei, estou vivo, podendo ir à igreja orar. Meus amados irmãos, entenda que gasolina aumenta fogo, né? Não dá para apagar fogo com gasolina, vivo dizendo isso. Então gasolina vai aumentar o fogo. Se você tem um problema e você só fala no problema, se você tem uma dificuldade e você só fala, só olha para a dificuldade, a sua vida se destrói. Será que você só tem aquilo? Só tem um problema? Talvez a sua dor está tão grande que a referência do seu casamento está sendo o estresse, está sendo a raiva. Tem gente que chega para conversar comigo e diz, Daniel, eu falo assim, como é que está seu casamento? Só estresse. Aí às vezes eu olho e digo assim, não tem nem um beijinho não, nem um abraço. E tem gente que diz, não irmão, isso aí faz muito tempo que não tem. Mas por quê? Ora, porque quando ele grita, eu grito mais alto. Quando eu grito mais alto, ele se estressa mais ainda, aí grita mais alto e fica aquela confusão e aquela troca de agressões verbais. Geralmente é assim. Ou seja, se você foca o seu olhar no problema, você só menciona o problema, você só olha para o problema, você deixa de ouvir a Deus. E você piora a sua situação. Deus nessa noite trouxe cada um de nós aqui. Tivemos que vir num número limitado, né? Porque estamos em meio a uma grande batalha nesse ano de 2020 contra essa pandemia.
retornamos aos poucos, mas Deus queria que fosse você que estivesse aqui, para você escutar isso de Deus. Por isso que o tema de hoje é: vinde meus filhos, ouvi-me, vem me escutar, diz o Senhor. Eu sei que você tem problemas, mas você não tem só problemas. Então você precisa olhar para aquilo que também dá certo. Você precisa focar também naquilo que deu certo até aqui. Quantas coisas difíceis você já passou na vida, e por que essa você não vai passar? Quantas coisas complicadas você já vivenciou, que na época que você estava vivendo, você achava que não ia ter fim, e teve. Então eu quero que você relembre de tantas providências que Deus teve na sua vida, e quando você lembrar dessas providências, você vai olhar para o seu agora e vai dizer assim: um dia eu passei por um problema e Deus me ajudou, e nesse que estou passando, Ele também está me ajudando. Você crê nisso, sim ou não? Sim ou não? Pois diga: eu creio, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus nos chama a escutar a sua voz, para sermos mais que vencedores. Deus nos chama, Deus nos convida a ouvir a voz dEle, para que eu possa ser mais que vencedor. Daniel, o que é ser mais que vencedor? É quando eu consigo crer que a minha vitória, ela é uma dádiva de Deus, quando eu abro o meu coração. E ser mais do que um vencedor é vencer com fé. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vence um campeonato aqui na terra, né? Quando aqueles jogadores levantam a taça, gritam é campeão, eles venceram um campeonato. Mas um campeonato é tão pouco significativo para tantas coisas que a gente vivencia na vida, que mais do que vencedor é muito mais do que vencer um campeonato de futebol ou de algum esporte. Ser mais que vencedor é vencer os problemas da vida com fé em Deus. Eu estou passando por problema, mas eu estou passando com fé. Eu não estou parado no problema, eu estou passando, estou caminhando. O problema não pode parar meus passos. E o Senhor dizia para mim hoje, enquanto eu preparava essa pregação em oração, o Senhor dizia: acerte seus passos. Os nossos passos, meus irmãos, eles estão sempre apontando para uma direção, estão sempre apontando para frente. E o Senhor quer que nós possamos acertar os nossos passos, porque às vezes a gente sai do caminho certo, achando que essa é a melhor decisão. Quantas pessoas estão desviadas hoje, achando que foi a melhor coisa que elas fizeram na vida foi se desviar? Tem gente que ainda bate boca com você para querer provar para você que não é para você ser de grupo. Tem gente que bate boca com você, que discute com você, se esforçando ao máximo para poder convencer você a sair da igreja. Olha só, ou seja, tem gente que está com os passos desviados e acha que está certo. Aí o que é que eles fazem? Eles vão falar do pecado dos padres, eles vão falar do pecado dos missionários, das freiras. Eles vão querer pegar a imagem ruim do contra-testemunho de muitos para poder te arrancar das coisas de Deus, para poder desviar os seus passos. Então, Daniel, o que é que eu preciso fazer para que os meus passos sejam consertados, para que meus passos estejam certos? Eu vou lhe falar: esteja ouvindo a Deus. Leia sua Bíblia, preste atenção na homilia do sacerdote,
Preste atenção na pregação. Na hora da oração, esqueça tudo e viva aquele momento. Nosso problema é que a gente está aqui com o pensamento longe. A gente olha para o lado, para o outro, menos para o pregador. Na hora da oração que a gente diz, feche seus olhos, você vai lá e abre, se desconcentra facilmente. Aqui está o problema. Nós precisamos, meus irmãos, entregar a nossa vida a Deus de verdade. A gente tem que reservar tempo para Deus de verdade. Não é rezar de qualquer jeito, não é ler de qualquer jeito. Como é triste quando nós estamos nas coisas de Deus com má vontade. Sabe aquela má vontade? Você está ali mais agoniadinho para ir embora. Você vai rezar e parece que dá um cansaço na sua garganta, uma coisa, uma inquietação. Sabe o que é isso? O demônio querendo te roubar de Deus. Sabe por quê? Porque se você for para uma praia, se você for para um lazer, você nem sente as horas passar, não é? Mas quando é nas coisas de Deus, fica olhando para o relógio, parece que o minuto não passa, seu corpo fica agoniado. Por quê? Porque o inimigo está lhe atacando. Para quê? Para você perder a graça que Deus quer derramar sobre sua vida, nas noites, nos dias que você vai rezar. Uma pessoa me procurou recentemente e disse: Daniel, já fazia, recentemente ontem, né, porque teve aconselhamento ontem. Uma pessoa ontem me procurou e disse assim: Daniel, fazia 15 dias que eu não rezava direito. Eu começava a rezar, irmão, me dava um cansaço, me dava uma agoniação, sabe? Aquela coisa que você faz assim louco para terminar logo, você não está aguentando. Pois pronto, teve uma pessoa que me procurou e falou isso. Aí o que foi que eu disse para a pessoa? Isso aí é o inimigo que estava lhe atacando. Aí a pessoa disse: pois é, eu passei esses dias todos assim, mas aí ontem fez tantos dias, e ontem quando eu senti esse cansaço, essa vontade de parar, quando eu senti essa agoniação, sabe o que é que eu fiz, Daniel? Eu disse: eu não vou parar, eu vou rezar mesmo com esse cansaço, com essa angústia, com essa ansiedade. Você sabe qual é um dos maiores inimigos da nossa vida de oração? A ansiedade. Eu tenho ansiedade, tanto que minhas unhas é tudo roída, né? Dá para perceber de longe. E tem horas que eu estou ali em oração, a ansiedade bate, gente, e dá aquele aperreio que dá vontade de correr. Mas o que é que eu faço? Eu vou rezar mesmo não querendo, eu vou rezar mesmo ansioso. Eu só saio dessa oração quando eu terminar. Você tem que ter essa determinação espiritual. Para você vencer as suas batalhas espirituais, você tem que vencer primeiramente você mesmo. Porque é você que muitas vezes tem esse cansaço e essa preguiça pelas coisas de Deus. É você que tem essas preguiças pelas coisas de Deus. Sou eu que tenho muitas vezes preguiça. Somos nós. Nós não podemos, meus irmãos, ser assim. Você vai para um banco resolver um problema para você sacar R$1.000, vamos supor. Não, vou botar o auxílio emergencial dessa época de pandemia, né? A gente passa em frente à Caixa Econômica, está lá uma fila do tamanho de um trem, é ou não é? Gato comeu a língua de vocês, sim ou não? Comeu, vai? Aí. Então o que é que acontece? A gente passa em frente à caixa. Nossa, gente, a fila teve uma vez aqui que deu a volta assim no quarteirão. E eu via o povo no meio do sol quente.
pingando, pingando. Mas sabe uma coisa que eu percebi? Alguns já estavam para dar uma piloura, que aqui chama piloura, é quando já está perto para cair para trás, né? Como é que chama aqui? É dar um passamento. Aqui no mar chama assim, né? A gente dá um passamento. Como é esse passamento? É o quase passando dessa vida para outra, né? E aí eu percebi que tinha algumas pessoas que estavam assim cansadas, tá entendendo? Outras, no meio do sol, estavam o quê? Conversando, rindo. E teve um dia que eu fiz questão de passar assim com o carro bem devagarzinho olhando. Aí eu fiquei pensando, nossa Senhor, como nós muitas vezes somos ingratos contigo, fracos contigo. A gente suporta uma fila de um sol quente, mas vai colocar uma oração meio-dia, no pingo da meio-dia, no meio do sol, quem é que vai? Talvez eu ou você seja o primeiro a não ir. Talvez eu ou você sejamos os primeiros a dizer não, né? É ou não é? Sim ou não? O gato comeu a língua de vocês, sim ou não? Comeu? Então o que é que acontece? Nós muitas vezes somos assim para Deus, para as coisas de Deus. Aí o que é que acontece? Começa a tribulação a aparecer, a luta, a batalha, aí você não tem resistência. Você não tem resistência. O problema está onde? Porque você não quis ter resistência. Gente, ter força espiritual é uma decisão sua. Você está aqui, seus olhos não estão enxergando, mas o céu está rasgado e as bênçãos de Deus estão sendo derramadas sobre nossas vidas nessa noite. Talvez você não vê com seu olhar humano, mas a sua alma está sendo alimentada. E se eu lhe disser que a reunião de hoje talvez seja um livramento para o seu filho daqui a dias, o livramento para sua mãe, para o seu pai, ou até para você mesmo, eu quero te alertar de uma coisa: estar na presença de Deus não é perca de tempo, não. Estar na presença de Deus não é perca de tempo. Você está aqui, enquanto você está aqui, Deus está operando na sua casa, Deus está operando no seu caminho, na sua história. Você crê nisso, sim ou não? Padre Léo disse assim, ele escreveu: na releitura de nossa história, precisamos aprender a recordar o poder de Deus que nos tirou de situações tão difíceis. Olha o que é que Padre Léo diz. Ele diz assim: você precisa fazer uma releitura da sua vida. Você tem que olhar para a sua vida e fazer uma leitura dela novamente. Faz uma leitura de novo da tua vida até aqui. Mas não é uma leitura assim superficial, não. Você vai fazer uma leitura de verdade. Você vai tentar pegar informações lá da sua infância. Você vai chegar para o seu pai, para a sua mãe e dizer assim: pai, ou então mãe, como é que foi na época da minha infância? Aí teu pai vai te contar, né? Ai, a gente passou dificuldade. Ai, foi assim, assim, assim. Os problemas foram esse. Ai, foi. E aí, pai, o que foi que deu? A gente venceu, a gente superou. Aí você vai tentando lembrar o máximo possível da sua juventude. Aí você vai fazer o que o Padre Léo está dizendo. Você precisa fazer uma releitura da sua vida, ler a sua vida de novo e lembrar que Deus já te tirou de situações muito complicadas. Se você fizer essa releitura que Padre Léo está dizendo, você vai saber viver melhor os seus problemas de hoje. Baixa a tua cabeça um instante, em nome de Jesus. Baixa a tua cabeça.
Coloca a mão um instante no teu coração. Eu sei que talvez para você relembrar da sua história não é brincadeira, não é fácil, né? Não é fácil você fazer uma releitura da sua vida, não é? Porque talvez você vai lembrar de situações de abandono, de rejeição. Talvez você vai lembrar de situações de traição. Talvez você vai lembrar até mesmo de palavras ruins da sua própria família que foi lançada contra você. Mas o Senhor pede para você fazer essa releitura, sabendo que o teu agora é presente de Deus. E se você passou por tudo isso, você vai continuar passando por muitas outras coisas. Com a mão no teu coração, eu quero que você fale agora. Não precisa falar alto para me ouvir não, fala só dentro de você. Senhor Jesus, eu te peço uma cura interior, uma cura psicológica, porque talvez o seu psicológico, meu irmão, minha irmã, está abalado, está ferido. Pois bem, nesse momento eu falo para Deus: Senhor, me cura. Eu quero uma cura no meu psicológico. Diga para Deus. No meu emocional que está descontrolado. Senhor, me cura, me liberta de todo estresse. Me cura, me liberta de toda reclamação. Me cura, me liberta de todo mal. Eu preciso de Ti. Me toca, Jesus. E me toca para me curar e para me libertar. Toca meu coração nessa noite. Eu quero sair daqui curado, liberto. O Senhor me diz que uma pessoa que se sente muito sozinha está recebendo uma cura muito grande nessa noite. Uma pessoa que tem um sentimento de solidão, esse sentimento já te maltratou tanto na tua vida, não é de hoje, já faz tempo. O Senhor está tocando em você de forma muito poderosa, muito forte. Tome posse, abra seus olhos. Recorde sim dos seus problemas, mas lembre que os problemas do passado não é para ser ressuscitado, dá até para rimar, né? Mas para servir de ensinamento para os seus problemas de hoje. Se eu venci aquilo, eu posso vencer isso. Tem que ser assim a leitura. Se eu venci aquilo, eu posso vencer isso. Sabe quem é que mais fala dessa maneira para mim? A Patrícia, minha esposa. Quando o negócio acocha, ela olha para mim e diz assim: amor, mas a gente já viveu isso. A gente já passou por isso. Então, a gente pode vencer. A gente pode superar. Você pode superar. São João Bosco diz que tua finalidade é amar e servir a Deus, assim salvará a tua alma. Então, independente do que você esteja vivendo, ame e sirva a Deus. Está difícil na tua casa? Mais um motivo para você servir a Deus. Sabe por quê? Que quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Se você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas. Aí eu digo, eu já recebi tanta graça, gente, por servir a Deus, sabia? Vocês sabiam que nesses dias teve muitos problemas lá na minha família, em Fortaleza? E sabe como é que eu mais alcancei graças para minha família? Eu servindo a Deus, mesmo longe deles. Aí teve um dia que eu estava tão desanimado que eu liguei para a mamãe e disse assim: mamãe, eu acho que eu vou embora para ir, mamãe. Eu não estou mais aguentando, é muita decepção.
Foram muitas perseguições até aqui onde eu moro. E aí minha mãe, no telefone mesmo, ela disse assim: mas você não tem um grupo? Aí eu disse: tem, que na verdade é de Deus, mas eu sou o fundador e tal. Aí ela disse: pois é, então não foi só problema, porque tem pessoas aí com você, não tem? Eu disse: tem. Então pronto, meu filho. Aí ela disse assim: não se preocupe com a gente não, que os anjos cuidam da gente. Vá cuidar das coisas que Deus lhe deu, que os anjos cuidam da gente aqui. E aquilo me fortaleceu, gente. Você quer ser uma pessoa abençoada? Ocupe o seu tempo com o que é de Deus. Lógico que vai ter horas que a gente vai ter que ir para um trabalho, uma coisa e outra, mas a prioridade é a fé, a prioridade é Deus. E eu quero que você nessa noite saia daqui com essa certeza, que Deus é a sua prioridade. O Provérbios capítulo 4, versículo 13, diz assim: aferra-te à instrução, não a soltes, guarda, porque ela é a tua vida. Veja, sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Escuta os ensinamentos, segura, não perde, porque esses ensinamentos é a tua vida. Esses ensinamentos é vida para você. Você já parou para pensar na força que um ensinamento tem? Um ensinamento para você pode ser vida, mas também pode ser morte. Alguém pode te ensinar o que é errado. Alguém pode ensinar você a usar droga. Alguém pode ensinar você a se tornar um alcoólatra. Alguém pode ensinar você a matar, a roubar, a destruir. Alguém pode ensinar você a cometer um suicídio. O ensinamento, ele tem muita força. Alguém pode influenciar você de tal forma a fazer a sua cabeça virar uma confusão e você perder a sua identidade. Ou seja, um ensinamento, ele tem muita força. E eu pergunto a você que está aqui nessa noite: os ensinamentos que você está valorizando, está te levando para a vida? Está fazendo você estar vivo ou você está morto? Está aqui a questão. Você veio para cá para receber ensinamentos de vida, para você sair daqui vivo. Amém? Você veio para cá para escutar coisas boas, porque lá fora a gente escuta muita coisa que não presta. É facção criminosa matando gente, é tragédias por cima de tragédias. Gente liga a televisão, está lá o jornal, só fala mais de quem morreu do que de quem ficou curado. Percebeu isso? Nós precisamos escutar coisas boas. Teve um padre que fez uma experiência muito interessante. Ele pegou 2 frascos, colocou arroz dentro dos 2, separou os 2 frascos e durante alguns dias ele ia para perto de um frasco e só falava coisa ruim: morte, dívidas, depressão, só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. E no outro frasco ele ia lá e só falava coisas boas. Com vários dias depois, ele pegou um frasco e pegou outro e colocou um do lado do outro. E sabe o que é que ele percebeu? Que o arroz que recebeu mais palavras negativas estava com podridão. Ele ficou obscurecido. Já o arroz que só ele lançou palavras boas, ficou novinho. A palavra, ela tem muita força, sabia? A palavra, ela tem um poder muito grande. Então valorize os ensinamentos bons,
Valoriza as pessoas que querem te ensinar aquilo que presta. Porque Santa Catarina de Siena nos ensina: o diabo também fará que o vosso corpo queira ser rebelde ao Espírito. Santa Catarina diz que o corpo da gente, ele tenta ser rebelde ao que é espiritual. Que é isso? Vai rezar, o corpo sente um cansaço, sente uma angústia, faz de tudo para você parar. Ou seja, o corpo ele é rebelde. O corpo vai preferir o quê? Deitar numa rede, numa cama, num ar-condicionado, né? Ou um ventiladorzão no mais forte. O corpo sempre vai preferir o comodismo, mas o seu espírito precisa de oração, de alimentação espiritual. Você crê nisso, sim ou não? Fique de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Que pela graça e o agir de Deus, você está aqui por uma providência de Deus. Fecha teus olhos onde você está. Eu quero falar isso diretamente para o teu coração. Você está aqui por uma providência de Deus. Você escutou tudo isso por uma providência de Deus. Você está aqui hoje por uma providência de Deus. Nesse momento, deixa que Deus tire toda e qualquer contaminação. Nesse momento, deixa que Deus tire, quebre toda e qualquer maquinação do inimigo. Nesse momento, deixe que Deus te cure, te liberte, te livre de todo mal. Que nesse momento você sinta Deus tocar no teu coração. Qual é a ferida que você tem aí dentro escondida? Qual é a ferida que você carrega no seu psicológico? Qual é a pressão psicológica que você vem vivenciando? Deixa Deus te curar, deixa Deus te libertar, deixa Deus mudar a sua história, a sua vida, deixa Deus te arrancar da depressão, deixa Deus te tirar de todo mal, deixa Deus fazer uma obra nova na sua vida. Eu quero ser novo, meu Deus. Eu quero ser curado, liberto. Eu quero ser abençoado por Ti. Eu não temo nada, eu já não temo nada. Deixa Deus te responder agora. Deixa Deus te responder agora. Eita, Deus poderoso. Deus é maior do que os seus problemas. Nesse momento, o Senhor Jesus ele fala com uma pessoa que está entre nós. Que você teve uma decepção muito forte com alguém. Essa decepção colocou um peso dentro de você. Você teve uma decepção com alguém, e essa decepção colocou um peso no seu coração.
está sendo muito difícil, mas o Senhor te diz: se alguém sai da sua vida e não volta mais, é porque se abriu espaço para coisas melhores chegarem.